Bom dia, pessoal. A paz do Senhor sobre a sua vida. Amém. Creio que nessa manhã Deus preparou algo especial para nós. Eu creio que eu vou falar sobre células de jovens. E eu creio que a irmã falou sobre... tenho convicção de que as crianças e os jovens devem ser a nossa maior preocupação, né? As crianças, elas são o futuro da igreja, né? Então, crianças saudáveis hoje, crianças firmadas em Deus hoje, né? Elas vão nos presentear com uma igreja saudável no futuro. E os jovens, eles são a força da igreja hoje. Se você tem um ministério, células de jovens fortes conectadas com Deus, você tem uma igreja forte, uma igreja que avança, porque trabalhar com jovens é um desafio, porque eles têm uma pegada própria, eles têm a maneira deles de pensar, e eu vejo que se a igreja conseguir incendiar os jovens, ninguém mais para. Eu já trabalho com uma turma aí já há 6 anos de coordenação, eu e a minha esposa. Tem alguém que não estava aqui ontem? Todo mundo? Ali? Não? Então tá. Eu sou o João, viu, gente? Prazer, desculpa aí, porque... Sou o João, casado com a Karen, nós somos de Belo Horizonte. E eu já trabalho com células de jovens já há 6 anos. Eu me converti numa célula de jovem em 2004. E eu fiquei tão impactado com o amor e o carinho que aqueles jovens tiveram comigo, sem nunca ter me conhecido, que imediatamente eu já firmei numa célula. E 6 meses depois, eu já tinha sido convidado para ser líder. E 8 meses de convertido, eu já estava liderando uma célula. O Senhor colocou esse desafio no meu coração, o Espírito Santo. E imediatamente ali eu entreguei minha vida. Então, a minha vida cristã como um todo, foi em cima de liderança de jovem, eu liderando uma célula e agora liderando outros jovens também. Então a gente tem um desafio, e eu queria começar para a gente iniciar essa preleção aqui, fazer uma pergunta para vocês responderem, e aí a gente tendo essa resposta, a gente já começa a falar sobre os jovens. Qual que é o maior problema da juventude brasileira hoje, dos jovens do nosso país? O que você acha que hoje a sociedade aí tem, gerado assim, que tem colocado na vida deles assim problema? Qual que é o maior problema hoje que os jovens vivem hoje? Quem pode responder? Rápido, gente, o que vem na cabeça? Fala. Oi? Relacionamento amoroso é um problema para o jovem? Qual mais? Drogas. Qual mais? Famílias desestruturadas. Qual mais? Bebida. Isso tudo é problema, né? Mas, gente, sabe qual é o maior problema da juventude hoje? Qual é o maior problema da juventude hoje? Oi? Também. Mas o maior problema da juventude hoje é a falta de Deus. E esse é o problema que a gente precisa resolver. Droga, problema de relacionamento, bebida. Se Jesus entrar na vida da pessoa, acabou. Então o maior problema da juventude brasileira hoje é a ausência de Deus na vida delas. É a ausência do Espírito Santo, do Senhor. É a ausência de uma direção, de uma vida que vem através da conversão. E por isso que eu quero trazer para vocês a importância da gente trabalhar as células de jovens de uma maneira dinâmica, diferente, para que esses jovens sejam alcançados. Quem aqui trabalha com liderança de jovens? Ótimo. Vou fazer outra pergunta. Quem aqui tem filhos na faixa aí de 12 até 25 anos? Quem tem? A maioria, né? Então, essa palestra é para vocês também. Vocês são líderes de jovens também. Quem é cristão é referência para o jovem. Então, essa palestra é para vocês também. Então, vamos lá. Célula... Vixe. Peraí, acho que está desligado, né? Aê. Então, pessoal, o que funciona com liderança de jovens? A gente precisa entender com os jovens como que eles se conectam. Como que os jovens se interessam por alguma coisa. O que hoje, na sociedade nossa hoje, a gente entende que o jovem se interessa, como que ele se conecta, o que chama a atenção dele.
E aí, se a gente conseguir entender como que eles se conectam, trazendo para o nosso meio cristão, a gente vai conseguir alcançar o coração da juventude. A gente tem uma faixa longa para trabalhar a juventude, né? Lá na Central, a gente considera ali a partir dos 12, 13 anos, né? Já começa ali um trabalho diferenciado. E eu creio que jovem, a idade adulta, eu tenho jovens na minha rede de liderança de células que tem 30 e poucos anos. Você fala, mas você já é um homem velho? Não, gente. Mas a questão é que a conexão que você precisa ter com essas pessoas, precisa entender como que elas se relacionam. Então, eu creio que existem pontos de conexão. Coisas que a gente pode fazer, maneiras que a gente pode atuar com os jovens que vão atingir diretamente o coração e o interesse deles. E eu considero que 3 são importantes para nós, como igreja, como líderes, como pessoas que querem alcançar os jovens. Nós temos 3 pontos de conexão muito importantes. O primeiro deles, e que eu acho que é fundamental na visão celular: jovens se conectam a outros jovens. Jovens, eles vão se relacionar com outros jovens. Eu falei isso lá um pouquinho na sexta-feira lá em Hortolândia. O jovem ele vai se identificar, ele vai se conectar com outro jovem, com um amigo, com alguém ali que ele se relaciona, com alguém ali que ele acabou de conhecer. Ele gera uma empatia, ele gera um interesse em saber por que aquele cara, por que aquela mina, por que aquele adolescente ele tem uma maneira diferente. Ele se interessa pela vida daquela pessoa. Então é muito importante na nossa igreja, na nossa célula, na nossa liderança como igreja evangélica, como igreja cristã, colocar isso no coração dos jovens. Estou vendo a galera de preto é a mais jovem, assim? O preto e branco? Gostei do preto e branco, né? Porque eu sou Atlético Mineiro, então preto e branco é isso aí. Agora o azul e branco aqui está me dando um... Está me dando um negócio assim, mas... Não, é porque o azul e branco é Cruzeiro, né? Aí você já viu. Mas a gente precisa... A gente precisa entender o seguinte, que nesse trabalho com jovens, a nossa responsabilidade é passar para os jovens que eles precisam ter realmente uma vida o quê? Diferenciada. E eles precisam viver à luz do Evangelho mesmo na vida deles. Eles não podem se omitir da responsabilidade de serem jovens e serem crentes. Amém? Porque quando eles passarem a viver dessa forma, automaticamente as pessoas vão olhar e vão entender e vão falar, eu quero isso para mim. Eu quero isso para a minha vida, eu quero ser dessa forma. Então, quando um jovem chega à igreja, ou ele chega à célula, ou ele chega a um pequeno grupo, ele com certeza, na maioria das vezes, ele vai se identificar com alguma pessoa, ou com o líder, ou com alguém que falar, ou com um amigo dele que convidou. Porque geralmente quando a gente chama alguém para a nossa célula, quando a gente chama alguém para visitar a nossa célula, o nosso pequeno grupo, a pessoa que convida, quando eu chamo um amigo meu que ele não é crente, né? Quando ele chega ali, ele vai ter um impacto de outras pessoas que vivem o Evangelho. E a primeira coisa que ele vai começar a identificar é olhar para cada uma. Deixa eu ver se esse povo é doido mesmo. Deixa eu ver se esse povo é meio esquisitão, quadradão. E aí ele começa o quê? A se identificar, e ele começa a ver em alguma outra pessoa. Isso é muito claro em reunião de célula, gente, porque é um ambiente informal, é um ambiente que as pessoas falam, é um ambiente que as pessoas brincam, é um ambiente que tem um quebra-gelo, é um ambiente que conta uma piada e etc. e tal. Então ele começa a se identificar. E quando ele vê que existem outros jovens que são semelhantes àquele que o convidou, porque eu tenho uma amizade com essa pessoa. Aí ele começa a ver, olha, que coisa bacana. E aí a gente chega no segundo ponto, que jovens, num segundo estágio, eles passam a se conectar ao grupo. Eles passam a se conectar com o pequeno grupo. Eles passam a se conectar com a célula. Então, quando o jovem se conecta a um outro jovem, e passa a andar junto com ele, passa a ouvir o que ele tem para falar, à medida que ele vai frequentando a igreja, ele vai frequentando a célula, ele passa a entender o que aquele grupo está buscando. Quais são os interesses daquele grupo. Por isso que as ministrações na célula precisam ser
ser bem estudadas, debaixo de oração, debaixo mesmo de um interesse do Espírito Santo, para que isso consiga liderar essa turma que está chegando. E aí é super importante, ontem o Wagner falou isso muito claro, né? Desculpa se eu ser muito radical, mas célula só de crente é chato demais. É chato demais. Célula que não tem gente de fora é muito sem graça. Por quê? Porque aquelas pessoas que chegam ali, elas trazem uma energia diferente, elas trazem um questionamento. E quando elas vão quebrando todos os paradigmas da cabeça delas, dos jovens, que tipo, então eu posso viver sem beber, eu posso ter alegria sem usar droga. Peraí, vocês conseguem casar e não transar antes? Isso é verdade, gente? Quando eles começam a ver que isso começa a desconstruir na cabeça deles, eles começam a o quê? Jovem anda em bando. Eles falam, olha, eu quero andar com vocês. Eu me identifico com esse grupo agora. Eu quero andar com vocês, eu quero ver onde é que vocês vão, o que vocês fazem. Vocês saem à noite ou vocês ficam só na igreja? Vocês assistem filmes? Então, assim, parece bobo, gente, mas é exatamente isso que um jovem pensa de um grupo evangélico, de uma célula. Vocês não alegram, vocês não se divertem, vocês não fazem nada. E quando ele vê que a gente diverte muito mais, fala, pô, eu quero andar com vocês. E aí, automaticamente, quando aquele grupo começa a contaminar essa pessoa que está na célula, esse jovem que está na célula, gente, o Espírito começa a o quê? A mostrar para ele o que ele vive no mundo com a turminha dele e o que ele vive na célula. E aí algumas coisas que ele vê no mundo começam a falar, não, isso aqui não é legal, isso não é bom, isso não me toca mais, isso aqui, sabe? Aí a gente chega no terceiro ponto e eu acho que esse é o momento e esse é o ponto que a gente precisa orar para que o jovem chegue a esse terceiro ponto de conexão. Quando ele se identifica com o grupo e fala, eu quero viver como esses caras vivem, quero viver como que esses jovens vivem aqui nesta célula, eu quero caminhar com essas pessoas, eu já estou vendo que o que a minha galera vive no mundo, na balada, naquela loucura, aquilo não me liga mais. E aí ele se volta para o grupo de novo. E ele pergunta, como é possível viver assim? O que vocês fazem? Qual é o segredo? E aí o jovem chega ao terceiro ponto. Eles se conectam ao Evangelho. E aí quando o jovem está ali, e quando ele chega na célula, ele começa a andar com as pessoas, eles se conectam uns com os outros. Aí esse jovem se conecta ao Evangelho. E aí é o momento de você chegar e falar, olha, é a hora de você viver o que a gente vive aqui. E é só possível através do Espírito Santo. Não estou diminuindo o poder de Deus e nem do Espírito Santo. Um jovem pode muito bem chegar numa reunião de célula e na primeira reunião o Espírito Santo tomar ele se converter ali, ter uma experiência com Deus e viver para Deus. Mas eu tenho experimentado que a grande maioria das vezes os jovens se conectam primeiro com outros ali, depois eles entendem o que o pequeno grupo está vivendo, e aí eles passam a querer fazer parte daquela turma, e aí ao final, gente, é como se vai desconstruindo os muros de preconceito, e aí uma hora o coração do cara está aberto para Deus, e aí ele se entrega verdadeiramente a Deus. Aí ele se derrama ali, fala, então eu quero servir a Deus, eu quero estar aqui, o que eu faço? Eu me entrego ao Senhor. Porque aí, gente, ele já se identificou com a turma toda. Então, esses 3 pontos de conexão são muito importantes. Jovens com outros jovens, jovens com um grupo, com um pequeno grupo. Por isso que nós vamos mostrar aqui, os grupos de jovens precisam ter vida, precisam quebrar paradigmas, tem que deixar de ser quadradão, tem que inovar para que isso desperte as pessoas. E aí a gente chega no ponto que eles vão se conectar com o Evangelho. Quero que você preste atenção agora em 4 pilares que são importantes para as células de jovens serem fortes. Se você é líder de uma célula de jovem, se você é líder de jovens na igreja, preste atenção nisso. Porque igual nós falamos ontem, isso daí vai te lembrar nas suas direções de GD, nas suas reuniões com líderes, saber se isso daí está acontecendo na célula deles. São 4 pilares, 4 forças que movem as células de jovens. O primeiro, célula que não tem comunhão, esquece, pode fechar e abrir outra.
Célula que o líder, que as pessoas não encontram fora da reunião de célula, não é célula. O que eu falo na minha liderança com os jovens é os outros 6 dias. Como que estão os outros 6 dias? Tem líder que é ótimo, faz a lição, abre a casa, bem-vindo ao meu humilde lar. Olha que maravilha, eu limpei o sofá aqui para você, senta, essa cadeira é sua. Olha o lanche aqui, um caldo maravilhoso aqui de lanche, viu, pastor? Uma pizza de berinjela aqui que o pastor ama. Está aqui para você e faz uma reunião. E a gente olha para cima e os céus estão abertos e a gente vê os anjos subindo e descendo. Maravilha, terminou a reunião, acabou, os caras nem sabem o que está acontecendo. Só lembra na outra semana e manda um WhatsApp. Olha, tem célula hoje, viu? Então, células que vivem assim não são célula. Você tem que pegar a sua turma, você tem que ter um grupo, você tem que encontrar depois do culto, você tem que encontrar sábado de manhã, você tem que sair depois no domingo, vai para um clube, vai comer uma pizza, vai fazer não sei o quê, vai ver um cinema, vai correr, vai caminhar, vai andar de bicicleta. E isso vai jogar bola, vai jogar não sei o quê. E isso é responsabilidade direta do líder. O líder é responsável por trazer essa temperatura quente para a célula. Líder bobo, desmaiado, que não quer fazer nada, então deixa ele ficar sentado aí na igreja, fecha a célula dele e fala, irmão, fica aí, criando teia de aranha, entendeu? Então, assim, os líderes são responsáveis por isso. Por isso que vocês têm que ter intensidade, relacionamento e comunhão. Relacionamento e comunhão. Tanto é que ele é o primeiro ponto de uma célula de jovens, gente. As minhas células que mais multiplicam são as células que têm vida fora da reunião. Se encontram, estão sempre juntos, estão ali na igreja, vão aos cultos, saem. Ah, mas eu não tenho tempo, mas eu não sei o quê. Tem tempo sim, tem tempo sim. Isso é desculpa. Tem tempo sim. As células reúnem, eu tenho células que bombam de gente. Células de universitários que funcionam sexta-feira, 11 horas da noite. Não, mas quem é que vai querer ir numa célula 11 horas da noite, depois da faculdade? Porque todo mundo está preparando para ir para a balada, não sei o quê. Sabe por que eles vão? Porque eles querem Deus. Eles estão procurando alguma coisa diferente. E se a gente mostrar para eles alguma coisa diferente, eles vão ficar nas nossas células, pequenos grupos. Amém? O segundo ponto, experiência única na reunião, fazer células memoráveis. O que eu quero dizer? Talvez eu estou contradizendo o que eu falei antes, mas uma reunião bem feita é fundamental para um grupo de jovem. Se você chega na célula lá, você fala, mas esse aqui está tendo algum enterro, alguma coisa aqui, vocês estão chorando por algum morto? A célula tem que ter vida. O lanche, na célula que eu fui sexta, agora já nem sei mais, célula que eu fui sexta à noite, o lanche é depois, a gente fez a reunião e fez o lanche depois. Eu, particularmente, prefiro o lanche antes, porque ali já chega e a turma já começa a falar e a brincar, e se tem um convidado, a gente já chega e já fala, vai lá, chega e fala. Então, assim, o quebra-gelo do lanche antes já mostra a vida da célula. As turmas, a gente já chega e já prepara, faz um lanche bacana. Lá em Belo Horizonte, em Minas, já proibi pão de queijo em célula, senão é só pão de queijo. Você chega numa célula, a turma passou na padaria, todo mundo comprou pão de queijo. Já tem 5 tipos de pão de queijo. Tem um grandinho, um redondinho, um esticado, um assim. Não, gente, vamos caprichar isso aí melhor. Então, quando você faz isso, você já começa a preparar o quê? Uma reunião. E uma reunião o líder preparou a reunião antes, o líder orou, o líder se colocou ali ajoelhado e falou, Deus abençoa. Aí tem um quebra-gelo, aí passa um vídeo. Gente, pega o roteiro da lição, estuda ela antes, o que o pastor vai te passar para você. E assim, talvez eu vou falar algo aqui, viu, pastor, mas é experiência. Você pega aquilo dali e passa a essência daquilo. O que Deus quer falar com essa reunião? O que Deus quer falar com essa palavra? Não fica você pegar o papel e agora nós vamos fazer aqui, gente, o item 3, que fala assim, aí o cara não consegue enxergar e todo mundo, nossa, cara, que saco, velho. E tal. Cara, fala da essência. Fala da essência. Viver célula, gente, não é teologia.
Ainda mais em célula de jovem. Se ficar 40 minutos falando de teologia e tal, o cara não vai aguentar. Ele não tem um espírito ainda. É muito bom em célula de crente, mas se você tem célula de crente, você não tem pequeno grupo, não tem célula. Você tem um grupo teológico de comunhão. E não vai crescer, e não vai multiplicar, e eu estou orando para fechar todas de crente. Estou brincando, gente. Está amarrado, em nome de Jesus. Mas a questão é a seguinte, vou dar um testemunho, tá bom? Para vocês entenderem o que é a reunião. Um irmão foi numa célula que eu dirigi, vindo de outra igreja, queria conhecer, olhou, veio à reunião, vindo de um estudo bíblico, chegou, conhece a minha célula, foi lá, aí nós tivemos a compartilhar e todo mundo falando, em 25 minutos eu dei a lição, criei exemplos, e todo mundo falou, e eu desafiei, e oramos e tal, fomos embora. Falei, ô irmão, e aí? Você gostou da reunião? Falou, cara, que bom, né? Que legal, a turma fala, participa, e foi muito legal, assim, tal, mas eu estava querendo um alimento mais sólido. Eu falei, nossa, já vem o crente, né? Falei, queria uma palavra mais profunda, uma revelação. Falei, irmão, você não entendeu nada. Célula não é para crente. Célula é um mamão com açúcar. Célula é João 3,16 ali assim, ó, pá, só isso. Porque quem não é crente não vai entender teologia, não vai entender nada. Eles têm que entender que Jesus Cristo morreu por eles e que eles têm esperança. Se você conseguir passar isso, não precisa de teologia. Então, uma reunião memorável, uma reunião, talvez que a palavra dure 10 minutos, mas que alguém saia repensando sobre a sua vida ali. Entende? Então, a gente precisa orar para fazer reuniões memoráveis, quebra os protocolos. Um dia não dá lição, faz só oração. Um dia passa um filme, um dia faz uma dinâmica, um dia vai para a praça, um dia pega a galera. Gente, hoje nós não vamos reunir aqui no prédio, na sala. Nós vamos ali para o banco da praça e vamos, sei lá, vamos discutir, vamos falar alguma coisa, vamos orar, entende? Sai do quadrado da reunião para que as pessoas se interessem. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Intensidade. Uma célula tem que ter intensidade. E o que eu delimito como intensidade? Tem vida, tem zoe. Zoe é vida de Deus. Uma célula de jovem tem que ter intensidade. Se você chega numa célula de jovem ali e a turma está meio, sabe? Chegar e dar uma injeção de ânimo no líder. Falar, meu irmão, acorda. Você tem 20 e poucos anos. Vocês estão igual zumbi. A célula tem que ter intensidade. Lá, graças a Deus, na Batista Central, a grande maioria das células tem vida, tem intensidade, mas tem células que a turma vai ter uma, não sei, entendeu? Vamos servir na igreja lá, cara, pô, estou meio cansado. Meu irmão, você tem 20 e poucos anos, você acha que vai chegar a quanto assim, desse jeito, vivendo dessa forma? Entende? Então, assim, a célula, ela precisa ter vida, gente. É célula de jovem, amém? Fala assim, é célula de jovem, fala, jovem, célula de jovem, tem que ter vida. Quem está liderando jovem, é líder de jovem aí, o líder é o termômetro dessa intensidade, o líder tem que incendiar. O pastor Léo já veio aqui, o Léo Matos? Um dia eu vou falar para o Felipe chamar o pastor Léo aqui, que é da Wake, que é de adolescentes e universitários. Se ele falar aqui, vocês vão sair correndo e é vida, ele transmite vida de Deus. Entende? Ele transmite vida. Por quê? Porque ele foi vivificado. Então, a célula de jovem, ela tem que ser animada. Por quê? Ela é a força da igreja, gente. É a força. Se você tem jovens na igreja, para qualquer situação, qualquer momento, vamos. O que tem que fazer? É construir. Vão construir muro, vão limpar a igreja, vão recepcionar, vão fazer louvor e tal, e etc. Porque, senão, gente, o que vai acontecer? A intensidade do mundo é altíssima. No mundo você tem coisa para fazer 24 horas por dia. No mundo o WhatsApp chega toda hora chamando, convidando, não para. O mundo é 24 horas. Se o cara chega numa reunião de célula, parado, parecendo uma neblina, assim, ele não vai ficar. Ele não vai. E como é que você trabalha a intensidade numa célula? Na recepção, no lanche, alegre, num quebra-gelo bem feito, uma música de louvor animada, uma palavra, deixando as pessoas falar, trazendo desafios, incentivando as pessoas a mudar a maneira de ser, incentivando as pessoas a evangelizar, gerando desafios mesmo. Isso é vida, gente. Isso é vida.
Isso é liderar sem medo. Quero dar um testemunho de intensidade de célula. Intensidade de célula significa que nós não temos medo de sermos crentes. Nós não temos medo de liderar. Nós não temos medo, sabe, de influenciar o mundo. Nós tínhamos uma célula na Central que o líder tinha 13 anos. 13. O líder tinha 13 anos. E aí levaram um jovem para ele visitar a célula pela primeira vez. Chegou um menino lá de 13 anos. Tivemos a reunião, intenso e tal, e passando filme e tal. Ao final da reunião, o líder de célula, intenso, vibrante, pegou um CD, falou, olha, você está nos visitando aqui a primeira vez, eu queria te dar esse CD, porque esse CD aqui são os louvores da nossa célula. Você escuta esse CD, e na semana que vem você volta e escolhe uma música desse CD para a gente tocar aqui. Primeira vez que o cara foi na célula, gente. O líder nem sabia, nem queria saber se ele ia voltar ou não ia. Entendeu? Ele falou assim, você volta na semana que vem e traz uma música desse CD. Primeira vez que ele foi, vida, derramou vida no cara. Beleza, voltou. Ai, quase que engasguei. Voltou na outra semana. Estou falando demais, a garganta até secando. Deixa eu tomar uma água aqui mesmo. Vocês tiraram aqui, estava derramando, né? Ah, tá bom. Então, peraí. Aí na outra semana, o menino voltou, 13 anos, voltou. E aí, fulano, escolheu uma música e tal, pô, legal e tal, escolhi. Então, qual música você escolheu? Ele falou, posso falar uma coisa antes de vocês colocarem a música? Claro. Pela primeira vez na minha vida, alguém olhou para mim e me valorizou de alguma forma. Nem a minha família achava que eu poderia fazer alguma coisa. Meus pais nunca me pediram nada. Meus pais nunca acreditaram em mim. Vocês aqui da célula, foi a primeira vez que alguém olhou para mim e confiou que eu poderia ter algum valor. Então, eu sou grato a essa reunião aqui. E a minha música é essa. É de chorar, né, gente? Emocionante. É vida. A célula que tem vida, que tem intensidade, ela gera vida nas pessoas. Amém? Então é isso. O último ponto, eventos. Fala assim, uhul! Pastor, faz assim, ó, uhul! Sabe por quê? Porque a célula que tem, os eventos através da célula, então lá, eventos na célula, eventos com a célula e eventos na igreja. É o que eu falei ontem na sexta-feira. Quando uma igreja em células com um pequeno grupo se levanta para fazer eventos, eles tiram um peso do pastor, da instituição igreja. Por quê? Porque as células têm vida própria. Elas são independentes, elas se viram, elas se organizam, e células de jovem ainda é um outro nível. Então, quando a gente organiza eventos na célula, ali com as pessoas, você traz energia, você traz vida, você traz abertura para que pessoas possam vir. E aí eu comentei na sexta-feira no café lá em Hortolândia, que outra coisa, gente, chega, escuta o que eu vou falar, líderes, pastores de igreja que estão aí, chega de fazer evento para chamar crente. Chega de fazer evento para crente. Trazer evento para crente é pescar em aquário. Trazer evento para crente vem para tirar fotinha e fazer selfie. Chega, nós temos que fazer evento para não crentes. Se você fizer um show do Fernandinho na sua igreja, vai lotar. Uma semana depois não tem mais ninguém. Por quê? Vieram por causa do Fernandinho. Se você faz um evento na sua igreja, falando assim, sexualidade e o jovem, vai encher de gente não crente. E aí você usa esse evento para falar, Jesus Cristo é a luz que você está buscando. E aí ao final do evento você faz um apelo. Faz um evento e fala assim, o que Deus pensa do homossexual? Vai encher de não crente na sua igreja. Nós temos que fazer eventos para chamar não crentes, mas eventos que sejam o quê? Chamativos. Faz uma reunião assim, o jovem e o Pentecoste de Atos. Não vai vir nenhum crente, não crente. Eles não querem saber, entende? Não vem, entendeu? Então, gente, muda o paradigma, muda o formato. Faz jovem e o futuro do Brasil, jovem e o dinheiro, jovem e os relacionamentos. Faz evento para noivos,
como ter um casamento abençoado, como ter um casamento saudável. E aí os jovens casais da sua igreja têm que ter o compromisso de trazer 3 casais não crentes. Faz um lanche bacana, bota um vídeo legal e tal. Põe alguém especialista para falar da igreja que é crente, um psicoterapeuta, sei lá o quê, de psicólogo e tal. E depois entra com uma palavra evangelística, coloca um testemunho de um casal que está arrebentado, se converteu e hoje tem um casamento feliz. Eu duvido que esses casais não crentes não permaneçam. Duvido, porque é isso que eles querem. Então, quando a gente faz eventos, é para não crente. Põe isso na sua cabeça, é não crente. Chamar gente gospel é legal, é muito bom, vamos continuar fazendo sim. Mas se o propósito é alcançar não crente, tem que ser evento para não crente. Tem que ser evento para não crente. Então, esse é um pilar. Célula que não faz evento também, que não se organiza, morre depois de um tempo. Célula que não tem vida, morre depois de um tempo. Célula que não tem comunhão, não tem relacionamento, morre depois de um tempo. Então, esses são os 4 pilares de células de jovens fortes. Tá bom? Então, vamos passar ali. Qual que é uma estratégia que a gente usa nas células, que isso aí é muito fácil da gente entender. A estratégia do eu mais um, que eu falei. Ganhe a pessoa primeiro para você, se relacione com ela no seu ambiente de trabalho, esteja junto com ela. O que eu tenho falado com a minha área de liderança lá é que a gente trabalha o evangelismo de uma outra forma. Ao invés de você querer se aproximar da pessoa evangelizando, se relaciona com ela e sirva essa pessoa. Sirva essa pessoa. O que ela está precisando? Se você ficar sabendo que ela vai fazer uma mudança, junta a sua célula e fala assim, nós já temos gente para carregar os armários, o sofá, tudo. E não precisa evangelizar. Olha, irmão, nós estamos fazendo isso aqui porque Jesus te ama, viu? O cara fala, não, que saco. Então eu prefiro pagar alguém para fazer. Entende? Então, assim, sirva as pessoas, dê o seu tempo. Na faculdade, você vê que tem alguém em dificuldade, senta e estuda com ela que deixa eu te ensinar. Deixa eu fazer isso com você. No seu prédio, alguém... sirva as pessoas. Ganhe as pessoas primeiro para você. Depois ganhe para a sua célula. Aquilo que falou, ganha para o grupo. Ganha para a reunião. Depois ganhe para Jesus. Ou seja, leve a pessoa a se entregar ao Senhor. E ao final, gente, que realmente é o último estágio, nós temos muitos crentes nas células que nunca foram à igreja. Todo mundo tem isso? Gente que entregou a vida para Jesus na célula e que ainda não foi à igreja. Então, realmente, o desafio de levar para o templo, para visitar, é um paradigma que tem que ser quebrado ainda na cabeça. Ah, não, estou vindo à célula aqui, já dei meu coração para Jesus, mas igreja não entro, não. Igreja eu não vou, não. Se você não fizer um evento chamativo, não vai mesmo. Por isso que células de jovens, que querem ganhar jovens, têm que fazer coisas diferentes no templo, para que essas pessoas falem, que coisa bacana que tem aqui. Não é para fazer coisas para competir com o mundo, não, gente. Existe um valor espiritual aí, cuidado. Não é fazer boate gospel, fazer forró gospel, não é nada disso. É fazer algo que as pessoas vão se identificar com isso. Tá bom? Amém? Então vamos lá. Como a gente pode fazer um dia do amigo na nossa célula? Né? Como é um dia do amigo? O dia do amigo é todo mundo que está no pequeno grupo vai convidar alguém para a reunião semana que vem. Então, aqui, nós somos aqui um pequeno grupo. Tá bom? Imagina que só tem 10 pessoas. E eu sou o líder. Turma, semana que vem nós temos o nosso dia do amigo. Vai ser uma bênção ou não vai? Vai. E cada um tem a responsabilidade do quê? De trazer um convidado. Então você vai orar por essa pessoa e você vai convidar ela para vir à nossa célula na semana que vem. E aí vai ser um contexto de célula, é uma reunião de célula mesmo, tá? Com uma palavra simplificada e um apelo. Então é uma palavra evangelística ali, um testemunho, uma palavra evangelística ali, justamente por quê? Porque a gente espera que vai ter muitos visitantes. Então esse é um contexto do dia do amigo, tá bom? E aí a gente tem diversas maneiras de fazer dia do amigo, de fazer eventos na célula, que aí a gente vai colocar alguns slides, ó. Eu acho que vai passar direto, né? Ali são vários, ó. Dias do amigo. Aí, olha lá, hoje, gente, com a rede social, você consegue criar convite, você consegue mandar convite no WhatsApp. Então, se ela põe a foto, olha lá, pão de queijo furioso, célula havaiana, noite do yakisoba, pipoca, hambúrguer, pizza. Gente, tudo. Olha lá, célula Masterchef, essa eu achei legal demais. Olha lá, pão de queijo. O último dia do amigo da minha célula foi célula do pão de queijo.
Fui vencido pela maioria. Aí o pão de queijo tinha com carne, com doce de leite, com queijo, com não sei o quê, e etc e tal. E foram visitantes. E aí é um dia do amigo, porque os nossos amigos foram ao dia do amigo. Então, você tem inúmeras possibilidades, gente, de uma reunião. Gente, nós somos criativos. E mesmo aqueles que não são criativos, até têm umas ideias meio esquisitas, a gente tem a graça e a misericórdia do Espírito Santo de iluminar. E fazer algo bacana, e fazer algo legal, e fazer algo chamativo. Lá na minha área, eu sou conhecido mesmo porque as minhas ideias não são boas. E aí eu falo alguma coisa, na maior empolgação, eu olho, está todo mundo assim, ó. Parei, João, vou tentar um negócio diferente. Eu falo, então tá, gente, então você sabe mais do que eu. Um evento de colheita, uma reunião mais caprichada, é um evento maior. O que é um evento de colheita? Você tem as suas células se reunindo num prédio. O evento de colheita você pode juntar com outra célula e ir para um salão de festa. E aí vai ter mais gente, mais organizada. Aí faz um tema bacana, noite italiana. As irmãzinhas cozinham um macarrão lá e faz uma noite italiana lá e tal. Põe uma decoração lá verde, vermelho e branco e não sei o quê. Aí passa um vídeo, uma palavra evangelística. Gente, a imaginação tem que voar nessas horas. Se você fizer isso, olha lá, várias células se organizando, você vai atrair não crentes para a sua reunião. Se você fizer um dia do amigo, um evento de colheita com outras células, tem que ter não crentes. Tem que ter não crentes. Isso é fato. Tá bom? Então, olha lá, pizza night. Pizza night, olha lá. É chamativo, gente. Às vezes o cara não vai por causa de Jesus, nem por causa da célula, mas ele vai por causa do lanche. Ele vai por causa do lanche, ele come, ele ouve a palavra. E aí a gente preenche o vazio interior dele de duas vezes, com a fome e com o espírito. Né? Então ali tem, olha lá, ó, evento do Pastor Inara, lá, 55 adultos, 11 crianças, 17 conversões em uma célula. 20 pizzas, tá? Tinha comida pra caramba, né? Olha lá, ó, foi numa quadra, tá vendo? É uma célula que, com criança, 17 conversões, tá bom? E aí, quando eu falo sobre evento na igreja, nós fazemos uma vez por ano o 180, que é um evento voltado para jovens, e o mais legal, viu, pastor? Organizado pelas células. Organizado pelas células. O pastor, ele só aprova ou desaprova. O resto é a gente que inventa, é a gente que cria o tema, é a gente que chama os preletores, convida as bandas para poder ir. As células se viram. Se você colocar limite para o jovem, ele vai murchar. Tira a tampa e deixa a galera, sabe? Claro, né, gente? Algumas coisas falam, não, isso não, pera. Nem tanto. Mas deixa o jovem voar. E o 180 é um exemplo disso. Então, olha lá, tem música. Esse foi o 180 que eu organizei da minha área lá, que foi o tema era prisão. Como que as pessoas estão aprisionadas. Então, as pessoas... Ali tem vários eventos, olha lá. Um foi tem uma decoração temática lá, tinha um cara numa cela, e tinha um teatro lá, a pessoa numa célula. A pessoa chegava na igreja, a igreja inteira fora da igreja era como uma prisão. Tinha cara com cachorro, tinha gente com cacetete, e aí as pessoas iam chegando, a gente ia empurrando elas para a parede, para elas se sentirem o quê? Aprisionadas. Elas se sentiam aprisionadas, aí a gente passava um cara arrastando, batendo com cacetete, igualzinho uma prisão. Aí no fundo assim tinha uns caras quebrando pedra, reclamando da vida, eu não aguento mais. Então, gente, o evento do 180, esse evento aí foi da Wake, do Léo, era transforme a sua vida num verão. Então ele chegou para pregar cheio de roupa de inverno, com a máscara, a igreja toda escura, e ele falando, olha, a sua vida está um inverno, a sua vida está cinza, sabe? Venha para Cristo, entregue sua vida que vai se tornar um verão. E ele foi tirando a roupa, e no final ele ficou com uma bermudinha lá olha lá ele lá, ó, todo de inverno, tá vendo? A igreja escura, e foi clareando ao longo do culto, ele foi tirando a roupa e ficou de bermuda e falou, cara, Jesus é o verão da sua vida, Jesus é o sol, é a vida que você precisa. E aí o evento 180 foi em cima disso. Então, gente, eventos no templo são, assim, milhares de opções, milhares de coisas para poder fazer. Então, a gente tem muita opção. Então, o 180, a gente fez um com moto, que deu uma conversão na sua vida. Então, a igreja estava toda decorada com placa de trânsito, pare, não vira à direita, não vira à esquerda. E lá dentro colocou moto, e colocou não sei o quê,
para falar o quê? Cara, tem que dar uma conversão na sua vida tem que dar uma virada. E aí prega em cima disso, aí chama preletores, faz teatro, faz dança. Tem que voar, gente, tem que imaginar, tem que fazer muita coisa para a gente, que tem muita ideia para a gente poder fazer. Então, moto e etc, etc. Da conversão que eu falei, sua vida tem que dar uma virada, sua vida tem que mudar. Então tem dança, tem música diferente, um louvor diferenciado, um louvor bem preparado, uma palavra evangelística, lá o pastor Roberto Botrel pregando. Então, a gente tem inúmeras opções. Nas células, o grupo da célula resolve, com outras células, junta ali, faz um grupo. Às vezes vocês identificam que tem várias células de universitários. Faz um evento para universitários. Traz um cara, um especialista bacana. Gente, nós temos que quebrar paradigma. Não tem problema chamar um cara que seja um especialista em alguma coisa que não seja crente, para falar sobre algo técnico. E aí você chama as pessoas, elas escutam, e aí a gente vem com o evangelho e prega em cima. Talvez até o cara que ministrou, ele converta também. Você também não quer aceitar Jesus, não? Você tem tanto conhecimento, mas não tem vida. Então... Boa, Wagner, obrigado. Está vendo como é que o meu pastor é... Gente, todos os anos, tá bom? Pastor Felipe, assenta aí agora, senão você vai cair. Para a glória de Deus, ano passado, fizemos 5 cultos de 180. 5 cultos, 5 sábados seguidos, organizados pelas células. Aproximadamente 500 conversões. 500 conversões de jovens. Todos encaminhados e consolidados para as células. Cada final de culto chamava aquela galera, assim, multidão. Não vão embora. Vamos ali para o cantinho, nós vamos anotar seu nome, sua idade, seu bairro, seu telefone, e você vai ser encaminhado para uma célula. E aí essa turma chega na célula já com vida, com outra disposição. Então, gente, eventos no templo, 500 conversões. Agora eu falo para vocês, isso são 5 sábados por ano. Quando você tem uma célula viva, cheia de Deus, que tem conversão, que tem comunhão, o resto do ano tem muito mais de 500 conversões. Na célula converte gente toda semana, todo dia, vai só enchendo, se você tem uma célula viva. E para encerrar, eu falei dos 4 pilares de células de jovens, mas esses pilares de células de jovens, eles são construídos sobre um terreno que é aquilo dali. Presença de Deus. Presença de Deus. Se a célula não tem presença de Deus, ela não tem nada. Se o líder não é um líder que busca, que chora e que quer dar a vida pelos jovens, não tem nada. Outro, trilho de crescimento espiritual e liderança. As pessoas que chegam ali são desafiadas a crescer. Vão para o curso do CTM, vão fazer curso de batismo, são desafiados a liderar, são desafiados a cuidar de outras pessoas, são desafiados a serem líderes. A gente tem que estar desafiando, porque o jovem que não tem desafios, ele desanima. Não tenha medo de desafiar. Pastor, não tenha medo de desafiar os jovens. Mesmo. É chegar e falar, olha, o chamado é nosso. O chamado é nosso. Estou lembrando que a Elô, a irmã, falou sobre crianças. O pastor Paulo entendeu que a gente não estava trabalhando nas crianças direito. E ele chamou a igreja inteira e falou, as crianças são nossas. Para de querer levar. Os jovens são de vocês. Desafiem os jovens. Desafiem os jovens a crescer. E para o final que eu falei, o jovem só funciona através de desafio. Quem não é desafiado vai permanecer quieto, vai ficar parado. Não tenham medo de desafiar. Vocês serão surpreendidos por jovens que vão chegar e talvez vão dar muito mais frutos do que os que já estão na igreja. Porque é assim que Deus faz. Ele pega o que é loucura para nós e transforma em bênção. Jovens que vão chegar nas células de vocês totalmente arrebentados, em 1 ano serão líderes excelentes para a glória de Deus. Deus abençoe vocês aí.